Pessoal, anda circulando aí na internet, nas redes sociais, uma informação sobre um estudo que avalia os níveis de testosterona com o fato das pessoas capinarem. Fui dar uma olhada sobre isso, é um assunto que chama atenção. Não são informações novas, é de um grupo que publicou alguns trabalhos, dois deles eu reuni num vídeo que vem logo após, sobre os níveis de testosterona numa tribo indígena, com uma série de atividades. É interessante a visão que os níveis de testosterona podem ser secundários às atividades mais físicas, menos físicas, estresse, do que associados aos níveis de testosterona causar aumento de atividade de força física, de estresse. Então, é uma outra visão de uma resposta reacional, de uma resposta adaptativa da testosterona. Em geral, eles colocam que o nível de atividade física aumenta os níveis de testosterona. Entretanto, eles citam num dos artigos que os níveis de testosterona nessa tribo são em números absolutos mais baixos do que nas populações urbanas. E isso é uma coisa que não faria muito sentido. Talvez deem uma olhada, deem uma lida nos artigos para chegar à conclusão de vocês, uma vez que certamente o pessoal que está numa atividade mais na tribo, mais de caça, de pesca, de plantar, de ter que trabalhar o meio ambiente maior do que do pessoal da cidade, que muitas vezes tem uma atividade muito mais contemplativa, e então por que esses níveis de testosterona? Mas vale a pena a leitura, não é, como eu disse, não é novo, faz mais de 12 anos isso, mas é interessante se dar uma revisada, se dar uma pensada sobre o assunto, que a testosterona hoje é um assunto que está muito em moda. Espero que vocês gostem. Um abraço. Testosterona. Pensa rápido. O que vem na sua cabeça? Provavelmente músculos, agressividade, aquela coisa de macho alfa competindo por tudo, né? A gente logo pensa que é o hormônio da vitória, seja no esporte, numa briga ou numa conquista. Pelo menos, é essa história que sempre nos contaram. Mas, e se essa história tiver um pedaço faltando? E se a principal função da testosterona não for competir, e sim construir? Se prepara porque o que a gente vai descobrir hoje pode mudar tudo o que se achava que sabia. Então, como é que a gente vai desvendar esse mistério? Nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos quebrar esse mito da testosterona. Depois, a gente vai viajar lá para a Amazônia para conhecer um povo chamado Tsimane. Com eles, vamos investigar o verdadeiro motivo por trás da caça, vamos colocar o trabalho e a competição, frente a frente, e no final, a gente vai dar um nome novo para a testosterona, o hormônio da produção. Bora começar? Bom, primeiro de tudo, o mito da testosterona. Antes da gente chegar na ideia nova, a gente precisa entender direitinho a antiga. Afinal, por que essa imagem da testosterona como hormônio da competição é tão forte? A resposta, na verdade, está no jeito que a ciência estudou esse hormônio por décadas. E aqui está a pergunta de $1 milhão que os cientistas tentam responder há muito, muito tempo. E, para ser justo, eles tinham uma teoria bem convincente, que dominou a área por anos. Essa teoria é conhecida como a hipótese do desafio. Pensa nela como se fosse um modo turbo do nosso corpo. A ideia é que no dia a dia, o corpo mantém a testosterona num nível mais baixo, sabe? Mais econômico para não sobrecarregar o sistema imunológico. Mas quando aparece um desafio importante, tipo um jogo, uma disputa ou a chance de impressionar alguém, bum! O corpo aperta o botão do turbo, os níveis disparam e a pessoa ganha uma vantagem competitiva. Faz todo sentido, né? Mas e se tiver algo mais nessa história? Para testar os limites dessa hipótese, os pesquisadores precisavam de um grupo de pessoas com um estilo de vida mais parecido com o dos nossos ancestrais. E eles encontraram esse grupo na Amazônia boliviana. Então, vamos conhecer os Tsimane. Os Tsimane vivem de um jeito bem parecido com o que moldou a nossa biologia por milênios, caçando e coletando. Eles são superativos, a dieta é natural, sem os estresses da vida industrializada. E isso já leva a uma primeira descoberta fascinante. Olha só esse ponto aqui. Ele mostra que os níveis básicos de testosterona dos homens Tsimane são, em média, bem mais baixos do que os de homens no mundo ocidental. Essa é a nossa primeira grande pista. Com essa pista em mãos, os pesquisadores focaram numa das atividades humanas mais antigas que existem, a caça. E a pergunta parece simples, mas a resposta pode mudar tudo. Será que eles caçam pelo status ou pelo jantar? Basicamente, existem duas grandes teorias.
Uma diz que o motivo é a provisão. Um homem caça para botar comida na mesa para a família. É uma coisa prática, direta. A outra teoria é a da exibição. A caça seria um jeito de se mostrar, de sinalizar para a comunidade: olha como eu sou habilidoso, forte, um bom provedor. É sobre ganhar status. E aí, a motivação é a barriga da família ou o ego do caçador? E é aqui que a genialidade do estudo aparece. Eles usaram a testosterona como um detector de mentiras biológico. Olha só essa tabela. Se a caça for para se exibir, que é a coluna da direita, os hormônios deveriam disparar quando o caçador voltasse para uma plateia ou com uma presa gigante para mostrar. Mas se for por provisão, a coluna da esquerda, nada disso importaria. Só o fato de conseguir comida já seria o suficiente. Bom, vamos ver o que os dados realmente mostraram. E os primeiros resultados foram exatamente o que se podia esperar. Quando um caçador tem sucesso, a testosterona sobe uns 15%. É o famoso efeito do vencedor. Mas olha o que acontece quando ele falha. Uma queda de 30%. O corpo sente a derrota. Até aqui, tudo bem. Isso se encaixa nas duas teorias. Mas a verdadeira revelação estava escondida nos detalhes. Mas aí veio a grande reviravolta. Os pesquisadores olharam os dados mais a fundo e descobriram uma coisa chocante. O tamanho da presa não fazia a menor diferença. A presença de uma plateia na volta também não importava. O único gatilho para o pico de testosterona era simplesmente ter sucesso em conseguir comida. A conclusão era clara. A caça não era pelo troféu, era pelo prato de comida. Só isso já seria o bastante para abalar as estruturas. Mas os cientistas não pararam por aí, não. Eles bolaram um experimento final, uma comparação direta e brilhante para colocar a teoria à prova de uma vez por todas. A pergunta era bem simples. O que dá um pico maior de testosterona? Uma competição pura e direta, como uma partida de futebol? Ou um trabalho físico pesado, produtivo, tipo derrubar uma árvore para ajudar a comunidade? Ou seja, competir contra os outros ou trabalhar para os outros? Primeiro, o futebol. Como era de se esperar, depois de um jogo intenso, competitivo, a testosterona disparou. Olha só o número, um aumento de 30,1%. É um resultado bem expressivo que confirma direitinho a hipótese do desafio. Ok, então esse é o nosso ponto de referência para a competição. Guarda esse número aí. Agora, e o trabalho pesado? E agora, o momento da verdade. Depois de 1 hora de trabalho físico intenso, cortando árvores para o bem da comunidade, a testosterona deles explodiu. O aumento foi de 48,6%, quase 50%. Isso é muito, mas muito maior do que o pico causado pela competição direta. E essa frase aqui resume tudo. A competição aumenta a testosterona? Sim, com certeza. Mas o trabalho produtivo, cooperativo para sustentar a família causa um aumento muito maior. A testosterona não é só sobre vencer alguém, é sobre fazer algo, e isso muda completamente o jogo. Então, como é que a gente junta todas essas peças? Bom, isso nos leva a uma forma nova e muito mais completa de entender a testosterona. Como os próprios pesquisadores disseram, a gente precisa parar de focar só na competição e no acasalamento, e começar a incluir também o trabalho de prover para a família. Em outras palavras, cuidar da sua tribo é tão importante biologicamente quanto derrotar um rival. Então, talvez a gente devesse pensar na testosterona menos como a espada de um guerreiro e mais como o martelo de um construtor. É o hormônio da produção. O trabalho principal dela parece ser mobilizar energia para o trabalho físico, melhorando o desempenho muscular exatamente quando se precisa construir, carregar, plantar ou caçar para sustentar os seus. E quando a gente olha para o sistema como um todo, ele é incrivelmente inteligente. Pensa só, o corpo começa com uma base de testosterona baixa, econômica. Aí aparece um gatilho, está na hora de trabalhar duro. Em resposta, o corpo libera um pico rápido e poderoso do hormônio, que, por sua vez, melhora a ação do músculo e a eficiência. É um sistema que funciona sob demanda, que oferece o benefício sem o custo de manter tudo ligado o tempo todo. É a pura eficiência da evolução em ação. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, e que talvez seja um pouco desconfortável. O corpo dos Tsimane está perfeitamente sincronizado com o ambiente deles, usando a testosterona para impulsionar o trabalho produtivo. E a gente? No mundo onde trabalho duro muitas vezes significa ficar sentado na frente de uma tela, será que a nossa biologia, que foi moldada para construir e prover, não está fundamentalmente desincronizada com o nosso dia a dia? A resposta? Bom, essa fica para cada um de nós.